Glória a Deus. Gente, é o seguinte, eu sempre oro muito a Deus para que Deus revele aquilo que Ele quer falar no domingo. E eu confesso para você que quando acaba a pregação do domingo à noite, do 18H, o meu coração já está, Jesus, mal acabou, eu já tenho que pensar em outro. Não tem folga assim, é uma atrás da outra. Mas Deus é bom e Deus tem sustentado, Deus tem suprido. E nesse dia, para essa mensagem especial, Deus tem ministrado coisas ao meu coração. E eu chamei um reforço para vir aqui, eu convidei algumas pessoas que exercem cargos de liderança, futuros pastores e pastores da IA Church, para que nós tenhamos um tempo de entender, na verdade, aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Então, eu gostaria de convidar, eu gostaria que vocês honrassem essas pessoas, porque são pessoas sérias, eu conheço particularmente, pessoalmente, cada uma delas, e eu peço que também você não tenha nenhum tipo de pré-julgamento, abra o seu coração que Deus vai falar com você, amém? Eu queria chamar aqui a pastora Patrícia, pastor Murilo, Lucas Lindolfo, que é líder do TUA, e Isadora, que é líder de intercessão. Queria convidá-los a vir aqui, nós teremos esse tempo muito agradável de conversar a respeito das coisas de Deus, amém? Glória a Deus. Não precisa apresentar não, né? Tá tranquilo? Tá tudo certo? Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Todos nós temos enfrentado diversas lutas durante o ano de 2020. Eu não sei vocês, mas esse ano aqui, não é que foi um ano triste, não é que foi um ano completamente feliz, mas foi um ano de muita batalha espiritual, especialmente para quem está aqui na igreja, para quem está trabalhando, para quem está à frente, para quem faz parte da liderança, entende o que eu estou falando. Foi um ano onde muitas coisas foram reveladas e ainda continuam sendo reveladas. Muitas pessoas lidando com muitas dificuldades. E nós entendemos que é tempo do Senhor não somente trazer o avivamento, mas tirar as escamas dos olhos e tirar a apatia do meio do povo. Esse é o direcionamento que nós temos recebido. E dentro disso nós começamos uma mensagem, uma série chamada O Único Deus. Nós começamos a falar a respeito do único Deus. Nós, de forma mais intencional, no pré-culto, cara, montamos um tempo de adoração, 1 hora antes do culto, nós nos reunimos aqui nesse templo para buscar Deus, porque nós entendemos que nós temos enfrentado um gigante e alguém muito poderoso nas regiões celestiais. Mas nós, por outro lado, reconhecemos que o nosso Deus é um Deus maior do que todos os nossos problemas, amém? Então, o que eu tenho visto? O que eu tenho visto são as pessoas passando e sofrendo das maiores dificuldades sem lutar de volta. É como se você estivesse num ringue, ou como se você, para quem gosta de luta, entende essa analogia que eu vou fazer, como se você estivesse num ringue, tomando uma série de socos ali, e passivamente esperasse o fim. Passivamente esperasse que o seu adversário canse de te bater, para que então você consiga respirar e consiga acabar com essa luta, acabar com o seu adversário. O que eu quero te falar é que não vai acontecer. Porque eu quero te falar que assim como num campeonato, num UFC da vida, ou em qualquer outro campeonato, os atletas estão completamente preparados para lutar 5, 10, 15, 20 minutos se for necessário. Eu lembro, para quem gosta de jiu-jitsu, eu lembro que antigamente os campeonatos de jiu-jitsu não tinha essa questão de pontos, e não tinha tempo, era até alguém ser finalizado ou até alguém morrer, né? E era sinistro, o negócio era louco. Então o que eu tenho percebido é que as pessoas têm sofrido e não têm lutado de volta, não têm com a mesma intensidade reagido a esses ataques, a esses levantes que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas, amém? Todos estão comigo na mesma página? E eu quero aqui já declarar uma mensagem para você. Você foi criado por Deus para vencer, amém? Isso não é um discurso triunfalista, isso é um discurso real. A única questão é que muitas vezes nós não entendemos como atingir esse propósito, e nós nos perdemos no meio do caminho, e aí a apatia toma conta, e tudo isso que nós temos sofrido vem à tona. Pensando nisso, o Senhor me levou a refletir sobre algo que aconteceu na minha vida, e Ele falou para mim, Ele falou, você focou tanto no tamanho da sua luta, mas olha o tamanho da vitória que você está recebendo. Quando você estiver desfrutando dessa vitória, você nem vai lembrar a luta que você teve. Essa vitória ela vai ser tão mais saborosa que a sua luta vai se tornar muito pequena.
E eu falei, Deus, é isso que tem acontecido com as pessoas, porque nós temos olhado o tamanho do gigante e nós temos simplesmente esquecido o tamanho do nosso Deus. O seu gigante pode ser grande, a sua luta pode ser difícil, mas o seu Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus único, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que livra, o Deus que provê, é infinitamente maior. Amém? Vocês estão tristes com essa mensagem, com essa notícia? Se alegrem, amém? Eu lembro dessa mensagem de Paulo que muitas pessoas interpretam da forma errada, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas tiram a palavra de contexto para criar um pretexto para explicar o que elas querem da forma como elas querem. O que Paulo está dizendo ali basicamente é, olha só, eu posso viver com muito, eu posso viver com pouco, eu posso ter abundância, eu posso não ter nada, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu tudo posso no Senhor, mas sem Ele eu não posso nada. E essa tem que ser a nossa vida. Você pode passar por todas as tribulações, enfrentar todos os gigantes possíveis, se Ele está do seu lado. Você não pode passar por essas lutas se Ele não estiver do seu lado. Pensando nisso, nós vamos abordar um pouquinho a respeito de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Eu falar a respeito de gigante e você não conectar Davi, diretamente Davi e Golias, algo está errado. Mas você já pensou aí, se eu falar assim, gigante, quem que você vai pensar? Golias. Davi era pequenininho, Golias era grandão. Davi e Golias, obrigada. E cara, dentro de 1 Samuel 17, nós podemos tirar muitas lições. E essas lições é o que nós vamos conversar aqui. E é o que você pode absorver para a sua vida, amém? Eu queria pedir primeiro que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 4. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 17, versículo 4. E diz assim, espero mais um pouquinho, posso ler? Posso ler? Amém? Amém. Vamos lá. 1 Samuel 17, 4 diz assim, então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Eu vou parar aqui primeiro. Quando o texto relata a respeito de Golias, ele é muito claro e é muito de forma enfática o quão poderoso, o quão forte, o quão imponente era Golias. Alguém de 3 metros de altura que carregava uma armadura de aproximadamente 60 quilos. E todos aqueles homens, todos aqueles soldados de Israel que estavam ali, tremeram diante de Golias. Todos eles ficaram boquiabertos com o tamanho daquele cara. Eu fico imaginando a cena, eu estava comentando nos bastidores que às vezes eu fico imaginando a cena, porque o versículo 17, o capítulo 17, a partir do versículo 4, ele começa a citar que Golias colocou o seu capacete, não sei o que, e eu fico imaginando o povo assim, irmão, o cara é grande, irmão do céu, lascou, olha o tamanho do bíceps desse cara, Jesus Cristo, olha o trapézio dele, não parece nem ter nem pescoço, de tão grande que ele é. Foi mais ou menos isso, eles começaram a olhar ali o tamanho de Golias e se impressionar com o tamanho de Golias. E o primeiro ponto que eu quero te falar é, não se impressione com o tamanho do seu inimigo. Não se impressione com o tamanho do seu inimigo. Vocês percebem que quando Davi chega, Davi vai a pedido do seu pai, Jessé, levar comida aos seus irmãos. E ele chega, ele vê aquela confusão acontecendo, e ele prontamente fala, cara, o que está acontecendo? E aí as pessoas explicam para ele, e ele fala, e vocês não vão fazer nada. Está tudo certo, o cara aí zombando do Deus de Israel, nosso Deus, o Deus dos exércitos, e vocês não fazem nada. E então Eliabe, seu irmão mais velho, repreende Davi e fala, por que você veio aqui? Você veio aqui para tirar um sarro, para ver a peleja, para ver a luta? Vai embora. Ele falou, não, se vocês não têm coragem, eu tenho coragem. E o primeiro ponto, Davi não olhou o tamanho do seu inimigo, porque ele conhecia o tamanho do seu Deus. Amém? Davi não olhou e falou, uau, ele é grande. Davi olhou e falou, uau, meu Deus é muito maior que ele.
E é sobre isso que eu quero o primeiro ponto abordar com vocês. Nós falamos aqui, não olhe para o tamanho do seu inimigo. Eu queria primeiro ouvir da Paty aqui, começar do meu lado, a pastora Patrícia. O que você acha que tem acontecido nos dias de hoje? Por que as pessoas têm validado muito mais o tamanho do inimigo, o tamanho das lutas, o tamanho das dificuldades, e se esquecido do Deus que fez todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso? O que essa palavra ministra ao meu coração é como a gente tem uma perspectiva humana sobre as coisas, né? Quando, na verdade, a gente tem que ter uma perspectiva espiritual da nossa vida. A gente chega na igreja e fala, bom, agora é espiritual. E a gente passa todos os dias da semana tomando decisões e vivendo coisas com um olhar completamente humano. Ah, aconteceu isso, ah, não, então tem que fazer isso, ah, não. E eu acho que de uma maneira muito prática, o que esse texto fala comigo é que as lutas, os inimigos, quando a gente lê a Bíblia, os inimigos eles têm normalmente duas funções na nossa vida, na vida das pessoas que enfrentaram inimigos na Bíblia. Ou elas são, qual é a palavra que você falou para usar? A palavra que você falou para usar. Ou os inimigos são um tratamento de Deus, ou o inimigo é um tratamento de Deus por algo que eu falhei e que Deus precisa consertar em mim, ou o inimigo é uma aprovação, é uma promoção que Deus quer me dar. Exemplo, Jó, o diabo foi falar para Deus, né? Eu quero esse aí, quero esse seu filho. Deus falou, pode ir, porque esse aí não me nega por nada nesse mundo. E o diabo fez o que fez e no fim o que Jó teve foi uma promoção. E muitas vezes quando você vê os reis, né, que abandonaram a Deus e se dobraram aos ídolos, os gigantes vieram como uma forma de Deus mostrar para eles que eles estavam no lado errado, fazendo a coisa errada e que eles tinham que se consertar. Então, trazendo de uma forma prática para a nossa vida, eu acho que sempre que o que é olhar para as coisas da vida com um olhar espiritual? Eu estou passando por uma dificuldade, um gigante se levantou na minha vida, eu estou com um problema que parece que não tem solução, eu vou olhar para aquilo com toda humildade, vou orar e vou falar, Deus, estou pecando contra o Senhor? Existe alguma brecha na minha vida que eu preciso fechar, que está fazendo com que esse gigante tenha poder para se levantar contra mim? Vou dar um exemplo que a maioria das pessoas que trabalham podem passar um dia. Tem uma pessoa no seu trabalho que se levanta para, te azucrinar, para puxar o seu tapete. Aí você começa, Senhor, estou pecando contra ti? Estou deixando de usar o meu ambiente de trabalho para ser luz? Tem algo, essa pessoa, eu dei liberdade espiritual para alguém ser usado contra a minha vida? Me corrige, Senhor. Se Deus falar, não, está tudo certo. Vai que vai. Então, Deus, o que o Senhor quer provocar com essa situação? O Senhor quer que eu revele o seu amor para essa pessoa que me odeia, dando a outra face, de uma forma sobrenatural? É isso que o Senhor quer da minha vida? Então eu vou fazer, porque eu vou ser aprovado. Então acho que colocando de uma forma muito prática, isso é que eu vejo da gente olhar as coisas de uma forma espiritual e parar de ficar sofrendo, sabe? Que aí vem as dificuldades. Ai, nossa, estou sofrendo. Não estou sofrendo. Deus, o que é? É provação, fiz alguma coisa errada, quero consertar. Deus, você tem uma coisa boa aí vindo e o inimigo não quer que eu receba, quer interromper. É isso, então vamos certeiro, vamos lutar no mundo espiritual, que o físico vem, né? Eu acho perfeito isso que a Paty falou, glória a Deus. Só que a gente muitas vezes, o que ela fala é verdade. Eu sou muito grato a Deus por uma igreja tão viva e tão participativa e tão ativa como é a Church. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero falar que talvez essa seja a igreja mais sangue nos olhos que existe aqui, porque nós amamos vida. Certo? Nós amamos Jesus e amamos vida. Mas o que muitas vezes nós conseguimos enxergar é que as pessoas se relacionam com Deus somente aos domingos, ou quando vem servir na igreja. E aí perde um pouco da sensibilidade de percepção a respeito do mundo espiritual. Então assim, você ora, eu oro uma vez no mês, consagrando a comida do mês inteiro. Ela fala, Senhor, abençoe a comida de todos os dias até o final desse mês, no começo do mês eu oro de novo, amém. E acho que está tudo certo. Uma vez o Luciano Clau veio aqui, eu não sei se vocês conhecem ele,
que para mim, cara, é uma referência de adorador, é um músico, é um produtor, é um cara de coração. E ele pegou a banda, ele veio ministrar o louvor aqui, e ele juntou a galera, o Lucas lembra disso, e ele falou assim: agora nós vamos subir, nós vamos fazer exatamente aquilo que nós fazemos a semana inteira. E aí os caras ficaram olhando, tipo, o que a gente faz a semana inteira? Falou: a gente adora a semana inteira, amém? Espero que você adore a semana inteira. Aí os caras: a gente adora a semana inteira, é verdade, né? De verdade, a gente adora. E é isso, né? Quando vocês veem as pessoas aqui é somente o reflexo da nossa busca diária. E isso não está estabelecido somente para quem é pastor, somente para quem é líder de ministério. Não, é sobre a sua vida também. Você, muito mais do que receber aqui, você tem que dar para Deus alguma coisa. Você dá para Deus o seu tempo, você dá para Deus a sua atenção. Quando você está louvando ao Senhor, você dá a sua adoração para o Senhor. E é isso que nós precisamos entender e enxergar, abrir os nossos olhos para que nós possamos ter exatamente esse tipo de percepção. Deus, eu tô tão afiado ouvindo a sua voz, ouvindo os seus direcionamentos, então me fala, o que está acontecendo? Para onde eu tenho que ir? Para onde eu tenho que caminhar? Só que onde as pessoas muitas vezes se perdem é nisso. Elas buscam a Deus em um momento de necessidade, elas buscam a Deus quando elas precisam consertar um erro, mas não querem se relacionar no dia a dia. E aí o gigante vem, e vem com força. E aí a gente está tipo no mar, tomando caldo, e tentando sair, tentando respirar, e quando você parece que respira, vem outra onda e te encobre, e você afunda de novo. Eu quero te falar que Deus quer te puxar para a superfície. Deus quer te trazer de volta, Deus quer falar, respira. Só que para você sentir Deus, você tem que confiar no que Ele te faz. Você tem que confiar no que Ele te diz. E o que Ele te diz está na Bíblia, meu irmão. O que Ele te diz não está no Instagram, não está no TikTok, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Uma forma linda de você se relacionar com Deus. A palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quais são os mandamentos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Davi se relacionava de uma forma tão genuína porque ele conhecia o Deus que tinha livrado ele. Davi se relacionava de uma forma tão profunda. Por que Davi, a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Você olha e você fala: cara, um cara que errou tanto, um cara que cometeu os piores pecados, ele conseguiu cometer todos os pecados em uma paulada só. Matou o amigo, traiu, não sei o quê, mas uma coisa ele fazia: ele amava a presença de Deus. Quando confrontado, ele rasgava o seu coração. Ele mandou trazer de volta a Arca da Aliança. Ele ia 3 vezes por dia onde estava a Arca da Aliança adorar a Deus. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus, porque era um adorador. Sabia que precisava de Deus, sabia que era imperfeito, sabia que tinha muitas falhas, mas sabia que a presença de Deus podia suprir todas as suas carências e as suas fraquezas. Amém? Vamos desse lado aqui. Pode ir você, as mulheres primeiro. Acho interessante você reforçar que ele era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele enfrentou um gigante. Muitas vezes a gente vem aceitar Cristo e fala: a sua vida, então agora vai ser mais fácil. Nossa, agora tudo vai dar certo. E a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu fico pensando, Davi encontrando Golias, ele sendo um menino que foi ungido tão novo, numa promessa tão grandiosa, encontrando um desafio, e mal sabia ele que seria algo que o impulsionaria para finalmente dar passos largos em direção ao cumprimento de uma grande promessa. Então muitas vezes a gente encontra um gigante enorme e fala: nossa Deus, mas não estava apontando para o outro lado? Mesmo José, né, que teve sonhos e seria um dia governador do Egito, foi indo ali escravo, caiu na prisão, parecia cada vez mais longe, a prova só piorava. Mal sabia ele que isso também estava impulsionando, ele estava sendo aprovado, seu caráter sendo forjado, e Deus tendo o plano geral. Ele vai construindo isso, né, em grandes homens e mulheres de Deus. Eu estava falando também nos bastidores, nós servimos um grande Deus, é o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus de que povo? Um grande povo. Se Ele é um grande Deus, Ele é um Deus de um grande povo. E se Ele vai forjar guerreiros, Ele não vai forjar guerreiros pequenos, vai forjar grandes guerreiros, nos dando provas que podemos suportar. Tem um testemunho que mexe muito comigo, que é o da Benny Johnson, né? Mulher do Bill Johnson, que já está na glória. Ela foi chamada para intercessão.
E quando ela foi chamada por Deus, a resposta dela foi: misericórdia, Deus, você tem certeza? Que agora eu só vou ver demônio, eu vou encontrar muita luta, intercessão é isso? É só opressão? E Deus falou para ela: não, muito pelo contrário, a sua marca vai ser alegria. Você vai encontrar alegria em interceder, porque a cada obstáculo, a cada inimigo vencido, você vai encontrar alegria na vitória, porque o tamanho da luta é o tamanho da vitória. Eu te fiz para ser uma grande guerreira, uma grande mulher. Então eu me encorajo nisso. Somos um povo de um grande Deus. Amém. E Ele tem tudo mais do que necessário para em nós, através de nós, nos formarmos grandes guerreiros. Glória a Deus. Então deixa eu te falar. Primeiro ponto: não se impressione com o tamanho da sua luta. E não desanime. Alguém já viveu isso aqui? Está tranquilo, está em paz, aí fala: vou começar a servir a Deus, vou fazer jejum. Começa a fazer jejum, meu querido, tudo começa a dar errado. É o pneu do carro que fura, é o filho que fica doente, é o salário que é cortado, é tudo errado. Aí você fala: estava melhor quando eu não orava. Não vou mais orar. Alguém já viveu isso? Amém? Larga a mão, gente, levanta a mão aí, sei que vai acontecer. Aí, ó, bem-vindo ao time. Porque Satanás coloca os empecilhos para que você desista no meio do caminho. Só que não, exatamente. Satanás coloca os inimigos para que você fale: ixi, esse aí é muito grande, cara, melhor eu recuar, melhor eu dar 2 passos para trás e ficar numa zona confortável. Deus não te chamou para estar em uma zona confortável. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você se expor. Quando você é exposto, você brilha a luz de Jesus. A palavra de Deus diz que uma vela não é bom que ela fique embaixo de uma mesa, mas que ela fique em cima. Você foi chamado para estar em cima, estar exposto para aquilo que Ele vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Entramos aqui no segundo ponto, que é: saiba as suas habilidades. Amém? Então o primeiro ponto é: entenda, não se impressione com o tamanho do seu inimigo. Segundo, entenda as suas habilidades. Eu queria ler 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 a 40. Amém? 38 a 40, segura para mim, obrigado. 38 a 40. E diz assim: isso depois do embate, depois de Davi ter convencido o povo ali, falou: olha só, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já enfrentei, isso já aconteceu comigo, eu já derrotei urso, não sei o que, Deus já me livrou. E aí então Saul cede e fala: beleza, já que não tem tu, vai tu mesmo, baixinho, manda ver. E aí está escrito lá em 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi em direção ao filisteu. Amém? Primeiro, uma coisa que é importante você entender é que muitas vezes nós olhamos com um olhar muito romantizado, né? Nós olhamos e falamos: Davi pegou 5 pedrinhas, porque a gente começou a cantar, né? Pobre Golias era mais forte quando foi com Davi. Vocês não participaram da escola dominical, não, né? Então nós crescemos olhando a história de Davi e muitas vezes romantizando, embora nós sempre entendemos e sempre aprendemos que Davi era um guerreiro e Davi era rei. Nós olhamos como se, mas nós não entendemos, nós não olhamos com o devido cuidado para o que está por detrás daquilo, né? Então Davi, o que era seguro aos olhos humanos era o quê? É ele ter o capacete de Saul sobre a sua vida, porque nenhum soldado ia para uma guerra sem usar uma vestimenta adequada para isso, né? E a armadura, a espada. E ele fala: eu não sei andar com isso, eu não fui treinado para andar com isso. Não adianta você colocar sobre isso sobre os meus ombros, que não vai dar certo. É melhor eu usar das minhas habilidades. Eu sou bom com pedra.
Eu sou com pedra eu me garanto aqui, vai dar certo, vai dar legal, vai dar bom. E ele pegou aquelas pedrinhas e eu fico imaginando os caras, tá de sacanagem. O cara tirou o capacete, irmão, e pegou pedra. Tá. O próprio Golias fala isso. Você acha que eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedras? Então você pensa que mesmo do lado de Davi, com certeza também teve aquelas pessoas que desacreditaram dele. Também teve aquelas pessoas que falaram, você está muito louco, cara, não vai dar certo, você vai fracassar, você vai morrer. Mas Davi sabia que a habilidade que ele tinha não era uma coisa que veio dele, mas algo que veio de Deus. E eu quero te falar que você tem uma habilidade e você no fundo sabe qual é a sua habilidade. Talvez você fale, mas não sei usar no momento apropriado, eu não sei qual é o momento apropriado de eu usar as minhas habilidades, de eu pôr em prática aquilo que Deus me deu. Deixa eu falar, toda hora é hora de você usar as suas habilidades. Não quer dizer que Davi ia sair atirando pedra para todo lado, mas quero te falar que Deus te deu habilidades, especialmente de testemunhar o quão bom Ele é. As pessoas falam assim, eu não tenho campo para falar de Jesus no meu trabalho. Semana passada eu estava no Patati Patatá. Eu já falei isso uma vez. Me marcou. Me marcou porque eles falam de Jesus num picadeiro. Então deixa eu te falar, cara, se eles falam de Jesus num picadeiro, como você pode dizer que você não pode ser usado no seu escritório? Como você pode falar que você não pode falar de Jesus no caminhão que você dirige, na empresa que você trabalha, na cozinha que você serve? Entenda que Deus te deu habilidades especiais, assim como deu para Davi, para testemunhar a glória dele. Deus não deu a habilidade para Davi só para ele se tornar rei. Tinha um propósito por detrás disso. Tinha um propósito sobre a vida de Davi, o porquê que ele iria se tornar um rei, o porquê que ele iria enfrentar um gigante, para que a glória de Deus fosse manifestada. E foi exatamente o que aconteceu. Eu queria ouvir o Murilo e depois o Lucas. A Bíblia ela estabelece padrões para nós, né? Então você tem a vida de Davi, você tem a vida de Moisés, você tem a vida de Abraão, e você já deve ter ouvido muitas vezes na sua vida, não, você tem que conhecer a palavra, você tem que ler a palavra para você conhecer quais são as promessas de Deus. Tá bom, mas quais são as promessas de Deus? E aí a gente vai pensar, vamos lá ver em Provérbios, vou lá ver em Salmos, vou lá ver nos profetas, onde eles profetizam, e lá estão as promessas de Deus. Mas eu queria dizer para você, meu querido, para mim, para você, e não querendo ser triunfalista como o Ramon até comentou no início, mas a vida de Davi é uma promessa para você. A vida de Noé é uma promessa para você. Deus não colocou homens como eles para que a gente olhasse e falasse, quão grandioso é Davi, olha só o tanto de coisa que ele fez. Não, a Bíblia colocou porque, cara, não importa o tamanho do seu gigante. Eu vou pegar um pequenininho, um menininho ali, que vou derrubar, e você é esse menininho. Talvez você seja um menininho na fé, naquilo que você está fazendo, mas Deus está te colocando ali e você vai derrubar aquele gigante. Amém? E a Bíblia é um lugar onde a gente consegue experimentar um pouquinho o que é ser onisciente. Vocês concordam comigo? Todo mundo sabe o que é onisciente? Amém. É você saber o que vai acontecer lá no final. E a gente consegue experimentar um pouquinho desse atributo de Deus. E aí talvez você está vendo a gente falando de Davi, falando de outros homens ali da Bíblia, e você fala assim, não, cara, muito fácil, eu estou vendo ali o que vai acontecer no final. Mas, cara, ele não sabia. Ele não sabia, e assim como Deus estabeleceu sobre a vida dele aquela vitória, Ele também está estabelecendo sobre a sua vida, amém? Essa semana eu estava até comentando com o Ramon, a gente estava ali no nosso momento da mentoria com o pessoal da expansão, o pessoal de fora, e a gente estava falando sobre a vida de Noé. E falando um pouquinho sobre as habilidades, até o pastor Ruben fez o comentário ali, que é o que eu vou usar aqui. Que a gente já viu falar que Noé é um dos piores pregadores que já existiram, né? Mas ele é um grande homem de Deus. Porque qual que era a função de Noé? O que Deus colocou para ele? Deus conhecia qual era a habilidade de Noé. Com certeza ele era um grande construtor, todo mundo concorda? Ele construiu um negócio gigantesco ali. Quantas pessoas Noé conseguiu levar para a arca? Alguém sabe? Só a família, 0. Né? Ele não converteu ninguém, ele não conseguiu trazer ninguém para a arca. Por quê? Deus deu a habilidade para ele construir a arca. E aí o comentário que o pastor Ruben fez, que foi perfeito, Deus fez
Deus chamou Noé para construir a arca, e a Bíblia fala que ele mandou que os animais entrassem dentro da arca. Portanto, Deus te deu uma habilidade, use-a. Ah, as pessoas vão se converter com a minha habilidade? Não sei, mas talvez a sua habilidade vai ser um meio pelo qual as pessoas vão se chegar a Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Para mim, essa história de Davi, ela ensina muito a respeito do princípio da mordomia. Porque eu acho que às vezes a gente estipula rótulos em armas que são usadas para uma vitória, né? Então, Davi poderia passar muito tempo lá no campo falando: o dia que eu tiver uma espada, eu vou aprender a matar um urso. Ou o dia que eu tiver uma couraça, um capacete, uma armadura de guerreiro, eu vou conseguir matar um leão. Mas a gente vê algo diferente, né? A gente vê Davi lá no campo, enquanto ele tinha nas mãos dele uma funda e pedras, ele falou: cara, é isso que Deus colocou na minha mão, eu vou ser fiel com isso. E ele aprendeu a manusear aquilo. Certamente era só uma funda e uma pedra, mas ele aprendeu a usar aquilo. Ele foi fiel com aquilo que ele tinha nas mãos dele. E o que eu fico pensando, a gente estava conversando ali atrás, é que se Davi tivesse perdido tempo pensando na espada, na armadura de guerreiro, quando chegasse a hora, ele não ia ter nem a armadura, nem a competência para administrar a armadura e nem a funda. Mas quando chegou a hora, ele foi tão fiel no pouco que o Senhor colocou nas mãos dele, que aquele pouco foi usado para conquistar muito, né? Então eu enxergo que a pergunta que eu me faço quando eu vejo essa história é: aonde está minha funda? Qual que é a minha funda? Sabe, Deus, assim, às vezes eu quero pregar para multidões, mas o que eu tenho, eu já falei sobre isso aqui, minha família. Às vezes eu quero ministrar para grandes públicos, mas o que eu tenho, às vezes, é só o meu vizinho. E eu acho que fica para nós a reflexão de que a gente não precisa esperar ter muito para ter grandes vitórias. Porque no final das contas, a ferramenta que o Senhor traz para nós é só uma desculpa para Ele fazer aquilo que Ele já quer fazer nos céus. Para estabelecer a vontade dela. E eu estou lembrando aqui da história de que Paulo fala em Romanos 8. Ele diz assim: eu estou completamente convencido de que os sofrimentos dessa era presente não se comparam com a glória do porvir. E eu acho que essa é a nossa maior ferramenta, sabe? Todo o resto, seja louvor, seja pedra, seja espada, seja qualquer que seja a arma física, é só uma desculpa para Deus estabelecer a vontade dele, que é muito maior do que a gente pode estar enxergando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês querem fazer algum complemento? Não? Só bater o pau? Gente, é exatamente isso. Deus te deu capacidades. Talvez você pense: pô, mas é muito pequeno aquilo que Deus me deu. É o suficiente para transformar uma geração. O Murilo falou de Noé. Noé não somente... Cara, Deus existe uma aliança com Noé, que nós usufruímos até hoje. Então aquilo que Deus te usar para fazer, por mais que você pense, é muito pouco, eu quero te falar que impacta gerações. Impacta a vida dos seus filhos, vai impactar a vida dos seus netos, assim como Davi. Aquilo que Davi tinha, aos olhos humanos, era tão pequeno, impossível de derrotar um gigante daquele tamanho. Olha só, pense o seguinte: Davi tinha aproximadamente 1,60 m, que é o que as pessoas falam, e Golias tinha 1 metro e tinha 3 metros, 2,92 m mais precisamente. É quase o dobro. E Deus dá a vitória, independente do tamanho do gigante. Eu quero te falar, se a sua luta é grande, se você acha que o gigante é enorme, olhe o tamanho do seu Deus, porque quanto maior o gigante, maior a queda. Quanto maior o alvo, mais fácil de você atingir. É isso que você tem que mirar. Então assim, comecei uma coisa, Satanás se levantou para gerar desânimo, não, aí que eu vou persistir. E talvez essa luta dure 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não retroceda. Não retroceda, prossiga, continue em frente. Deus está atrás de você, Deus está te empoderando, está falando: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Sabe, precisa ir no terreno do inimigo e saquear o inferno, vamos fazer dessa forma. E é assim que você começa na sua casa. Você quer treinar? Davi, antes de ser exposto em público, ele foi treinado no particular. Antes de Davi se tornar rei, ele matou urso, ele matou leão, e mesmo depois de ter derrotado Golias, ele não entrou simplesmente no palácio lá e falou: eu sou rei. Não, sabe o que ele fazia? Ele ia tocar a harpa para Saul, que estava sendo perturbado por demônios.
Então ele pegava o cavaquinho dele, a guitarra dele e tocava louvores, e aquilo acalmava o coração do rei. Deus vai te colocar em posições, Deus vai te ungir para algo, mas não se esqueça que você ainda tem trabalho a ser realizado. As pessoas lançam muitas palavras sobre a minha vida, lançam sobre esse ministério. Aí a church está só o começo, ela vai estourar, ela vai explodir. Eu creio, amém, glória a Deus. Mas enquanto isso não acontece, o nosso trabalho continua sendo dia a dia, o nosso trabalho continua sendo de forma intencional, para resgatar as pessoas que estão cegas e que estão secas espiritualmente, para que nós possamos nutri-las com a palavra de Deus, a palavra que traz a revelação de quão bom é o nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é: invoque a Deus para lutar com você. E aí nós vamos abordar o versículo 37 do capítulo 17. Voltando um pouquinho, no versículo 37 disse assim: e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja com você. Nos versículos 45 e 46 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu. Eu vou ler um pouquinho para cima, tá? Eu vou ler a partir do 43, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu te darei a sua carne, as aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afronta. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Presta atenção nisso. Davi nunca disse: eu matei um leão. A gente fala: Davi matou um leão, né? Davi não fala: eu matei um urso. Ele diz aqui: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Você percebe que a diferença do discurso entre Golias e Davi: Golias diz: eu vou te matar, eu vou dar a sua carne às aves dos céus e à besta do campo. E Davi diz: eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem você afronta, e hoje mesmo o Senhor me livrará das tuas mãos, e o Senhor dará a vitória. Existe algo que você precisa entender: toda vez que Deus te dá a vitória, você precisa engrandecer o nome dele, porque na hora da luta, na hora da dificuldade, nós clamamos: Deus meu, por que me abandonastes? Não sei o que, e você chora, e você clama, e você pergunta para Deus, e quando a vitória vem, você vira as costas e se esquece quem te deu a vitória. Davi não fez dessa forma. Davi não somente invocou a presença do Senhor, mas em momento oportuno, ele disse: cadê aqui? Deixa eu achar. Espera aí, perdi aqui. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras do campo, da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando você conquista algo invocando ao Senhor para a sua vida, invocando ao Senhor para lutar as suas lutas, o nome de Deus é exaltado e a glória é dele. A glória é sempre dele. Davi agiu dessa forma. E ele diz: o Senhor me livrou uma vez, o Senhor me livrou duas vezes, o Senhor me livrará a terceira vez. Talvez na sua vida, de forma prática, você já tenha vivido experiência que Deus te livrou uma vez. E você pensa: pô, o Deus que fez, não sei se vai fazer de novo. Não, o Deus que fez, Ele faz e Ele fará sempre que for necessário, segundo a sua vontade e a sua soberania. Não quer dizer, meu querido, que se Ele fez uma vez, queimou o cartucho, não pode mais. Quem assistia Show do Milhão aqui? Esse Show do Milhão era muito bom, né? Se você não sabe o que é Show do Milhão, você não viveu a alegria completa da vida, Silvio Santos.
show do milhão você tinha a oportunidade, pula. E uma vez você pulava, aparecia um xizinho, você não podia pular, e as pessoas iam lá e você ficava angustiado. Você queria, por favor, seu Silvio, deixa ele pular só mais uma vez. E a gente torcia, seu Silvio. E as pessoas muitas vezes acham que Deus é assim. Deus me curou de uma doença, então Ele não pode mais me curar de uma doença que Ele já fez. E eu quero te falar que não. É ilimitado o acesso que você tem a Ele. É ilimitada a quantidade de curas que Ele opera na sua vida. É ilimitada a quantidade de vezes que Ele se manifesta para você. O Deus que operou na época de Davi, lá 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Não, 1500 não. 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. É o Deus que continua operando hoje. E é o Deus que vai operar até a volta de Cristo. E você precisa tomar posse disso. Você precisa convocar, chamar a Deus para lutar essa guerra com você. Porque sozinho você não vai conseguir. Você vai fracassar miseravelmente. E é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. A gente estivesse lutando contra nós mesmos. Não. Nós precisamos entender o nosso inimigo. Nós precisamos entender as nossas habilidades. E nós precisamos clamar: Senhor, me socorre. Me tira do caos. Salva a minha vida. Toma a minha luta e vence esse gigante por mim, porque eu não consigo. Assim que nós precisamos agir. E quando Ele vem com socorro, e quando Ele vem com a provisão, exalte o nome dEle. Amém. Exalte o nome dEle. As pessoas muitas vezes fazem votos. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. E aí Deus faz, não porque Deus não trabalha com barganha, tá? Não é isso, você me dá isso, eu te dou isso. Não, porque se fosse nessa linha, a gente sempre perderia. Porque o maior sacrifício Ele já fez por nós, e não existe nada que você possa fazer que vai chegar perto do sacrifício que um dia Ele fez por nós. É impossível. Deus nunca te deveu nada e nunca vai ficar te devendo nada. Você deve para Ele, você deve a sua fidelidade, você deve a sua devoção, você deve a sua vida. E quando isso acontece, quando Ele te dá a vitória, Ele te dá por um motivo: para que a glória de Deus seja manifesta através de você. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos no nome dEle, para que Ele fosse glorificado, Ele assim concederia. E muitas pessoas se perdem nesse meio. Eu vou pedir porque eu quero uma cura. E depois que Deus curar, Deus já conhece o seu coração. As pessoas falam assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa generosa. Se você não é generosa hoje, você não vai ser quando você tiver dinheiro. Entendeu? Uma pessoa que é generosa com pouco, é generosa com muito. Uma pessoa que não é generosa com pouco, não vai ser quando tiver muita coisa também. Não espere você ter muito. É o que o Lucas falou. Não espere você ter uma espada para falar: uau, eu estou pronto para a guerra. Sabe? Não ache que você precisa de horas de voo para ter uma oração sincera com o Senhor. Você não precisa criar meios. A impressão que eu tenho muitas vezes é que as pessoas querem costurar o véu de novo. Querem subir o véu de novo. Meu querido, o véu já foi rasgado. Você não precisa levantar o véu já foi rasgado para que você tivesse livre acesso ao Deus Pai. Amém? Queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Eu só queria fazer um comentário em cima da fé, né? Porque tudo acaba girando um pouco em torno da nossa fé. E a gente tem uma visão sobre a fé, muitas pessoas têm uma visão sobre a fé, que as pessoas comentam assim, né? Ah, pastor, hoje eu estou um pouco sem fé. Ah, não, hoje eu estou me sentindo sem fé. E, gente, a fé, ela não é um sentimento, né? Você pode estar triste, mas você tem que ter fé. Você pode estar feliz, mas você tem que ter fé. A fé é uma atitude, é uma decisão que você toma. É você ter uma atitude de fé. É você falar assim: eu tenho um Deus grande, Ele está comigo e eu vou derrubar esse gigante. Deus me pediu para eu construir a arca, eu vou construir a arca e eu vou fazer. Deus me deu um sonho que a minha família vai estar aqui na minha frente, eu vou ter a oportunidade de abençoá-los, e isso vai acontecer comigo. É uma atitude de fé, né? Quando a gente olha, eu citei José, né? E quando a gente olha para a vida de José, cara, ele passou por momentos muito péssimos, né? Ele chegou até a cadeia, e uma cadeia há alguns 1000 anos antes de Cristo não era uma cadeia que é hoje, que hoje já não é nada agradável, né? Então imagina como devia ser na época. Então ele estava no pior onde ele poderia estar, e ali ele estava com uma atitude de fé. Porque se ele não estivesse com uma atitude de fé, ele não chegaria ali para o copeiro e falaria assim: qual é o seu sonho, que o Deus que eu creio vai me revelar qual é o seu sonho, e você vai lá e vai falar com o faraó a respeito do seu sonho.
né? Então, não importa o que você está passando, tenha a atitude de fé, que a atitude de fé é que vai te levantar para que você consiga derrubar o gigante. E quando você derrubar, você vai dar glória a Deus, porque quando você está em fé, você está em comunhão com Ele, você está próximo a Ele. E aí você vai estar muito claro para você que é glória a Deus que você precisa, e não eu fiz, eu consegui, eu aconteci. E é interessante que eu estava pensando a respeito desse tema, que provavelmente, a Bíblia não fala claramente, mas eu acredito que nos primeiros embates de Davi com as dificuldades da vida dele, com o urso, com o leão, talvez ele não tivesse tanta esperança, tanta convicção, sabe aquela coisa, não, Deus vai fazer. Mas ele se moveu em primeiro lugar em fé, em perseverança. Então, diante de uma tribulação, não, vamos lá, vamos se posicionar. Ele inclinou o sentimento dele em direção àquilo que ele cria, que Deus podia fazer por ele. Mas você vê diante de Golias um outro Davi, né? Um Davi posicionado com convicção. E aí a gente estava falando mais cedo que eu lembro da história do que Paulo fala, né? Que tem uma progressão. As tribulações, elas produzem a perseverança, que diz respeito à fé. Ou seja, está na nossa mão, né? Só que a perseverança, ela gera em nós um caráter aprovado, que consequentemente gera o quê? A esperança. Então eu concordo, e eu acho muito legal ver essa progressão em Davi, que talvez lá no começo ele era um homem de fé, de se posicionar, mas ele, lá na frente, quando ele viu um gigante maior do que ele, não tinha quem o convencesse de que Deus não era capaz de fazer. Porque antes ele se moveu com perseverança, então agora tudo que ele tinha era esperança. Deus fez antes, ele vai fazer agora de novo. Né? Glória a Deus. E é contar com Deus não apenas na prova, pouco do que vocês estão falando, né? Da comunhão. A gente, na intercessão, a gente fala bastante sobre seguir a nuvem, né? Ser guiado por Deus e entender as palavras que Ele tem para nós a respeito de nós, quais profecias Ele faz saltar aos nossos olhos para cada temporada. A gente vê Davi foi ungido para ser rei super novinho, né? Com 15 anos. E anos depois aquilo foi se cumprir, então existe um tempo para todas as coisas, e ele perseverou, esperou, mas... E nós temos promessas, nós temos palavras sobre nós. Muitas vezes tem profetas que vão declarar e falar, olha, eu sinto a respeito da sua vida, isso, isso e isso. Às vezes você está orando e você sente Deus te falar de forma pessoal, olha, um novo tempo começa agora, se posiciona. Mas é importante a gente lembrar que na Bíblia a gente tem, né, todas as promessas, e sobre elas o sim e o amém da Trindade, né, o Espírito que inspirou cada palavra ali, de temporada em temporada. Enquanto a gente tem tempo com Deus, a gente convive com Ele, a gente tem a companhia dEle, e a gente segue a sua direção. Eu tenho esse anseio que Moisés tinha, de Deus, se a sua presença não me acompanhar, não me faz dar um passo. Me dá coragem de permanecer se você não me falar para andar, mas se o Senhor me direcionar, ai de mim se eu ficar, eu quero estar com você. Então quando a luta chega, eu já estou com Deus. Então eu não preciso dele para a luta, eu preciso dele para a minha vida. E à medida em que eu vou sendo guiada por Ele, existem promessas que vão vindo à luz e chamando a minha atenção, e Deus vai soprando, olha, é esse o momento dessa palavra, olha, essa promessa, ela vai acontecer, permanece nela, não sei quantos anos. Existem vitórias que eu recebi depois de anos de oração. Orei pela conversão do meu pai por 10 anos, e tinha momentos que a gente não via sinais de que aconteceria, mas quando Deus ele fala, né, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e perseverar na promessa e caminhar com Deus nas lutas, nos outros momentos, Ele vai guiando e vai acompanhando, e no momento certo as coisas se cumprem, as coisas fazem sentido. Então, para mim, a maior chave da minha vida a respeito de lutas, que é o assunto aqui, e das não lutas, é estar com Deus e se preocupar em estar no centro da vontade dEle, e seguir a sua nuvem e desfrutar da sua companhia. Porque mesmo na maior das lutas, é impressionante, a gente consegue manifestar o fruto, né? O fruto é paz, é longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, alegria. E é sobrenatural. Eu ouvindo vocês falarem,
é sempre muito evidente, não é a funda, não é a arma, não são as pessoas, não são os heróis da fé, é Deus. E Davi sabia disso. Então, aquele homem que estava ousado na frente do gigante, você vê tantos relatos na Bíblia dele voltando de novo para a presença de Deus, prostrado no esconderijo do Altíssimo, rasgado, coração rasgado, falando: Deus, não tira de mim a sua presença, não tira de mim o teu espírito. Se eu puder, eu passo todos os dias da minha vida nesse lugar. Esse era o coração de Davi. Eu acho que tudo isso fala, reforçando como tudo é espiritual. Eu lembrei de 2 testemunhos recentes na minha vida, bem simples, que eu queria compartilhar, que falaram comigo nesse tema. Um foi que eu fiquei 1 mês num sono profundo na minha casa. Eu sentava no sofá, o Murilo falava: pelo amor de Deus, levanta que você já vai dormir. Eu simplesmente apagava. E assim, eu fiquei 1 mês assim. E eu falava: gente, eu tô muito cansada. Eu sento e eu apago. E um dia, a gente teve uma reunião de líderes aqui e a gente estava compartilhando como a pressão espiritual estava grande. E naquele dia o Espírito Santo me falou: esse seu sono é espiritual. E eu falei: nossa, isso deve ser da minha cabeça. Mas eu falei: sendo da minha cabeça ou não, vou dar uma orada aqui na minha mente. Deus, se isso for espiritual, eu não aceito, em nome de Jesus, já repreendi, não sei o quê. E passou. E depois daquele dia eu nunca mais dormi no sofá, acamada. Então assim, tudo é espiritual. Tudo é quando o Ramon fala, né? Deus quer participar, porque tudo é espiritual. E por que Ele quer participar? Porque Ele quer que o fim seja a glória dEle. E aí vai para o meu outro testemunho, que como 90% dos brasileiros, nós estamos fazendo o álbum da Copa. E um dia a Bibi levou as figurinhas para a escola, um bolo. Aí quando ela voltou, eu falei: e aí, Bibi, trocou suas figurinhas? Então, mamãe, eu acho que eu troquei uma. Mas tinha uma amiga que não tinha nenhuma, aí eu dei pra ela algumas. Aí tinha uma outra que também não tinha, ela tava muito triste, aí eu dei. Resumo da ópera: eu peguei o saquinho, não tinha mais figurinha. Aí eu falei: ah, Bibi, você tá brincando. E na hora o Espírito Santo me falou: não brigue com ela, porque o que ela está fazendo é generosidade. E generosidade me agrada. Ensine ela sobre a generosidade. Eu toda constrangida já. Desculpa, Deus, não tá mais aqui quem falou. Foi mal. Gente, estou sendo vulnerável, você tá vendo, né? Eu aqui, ó, querendo brigar por causa de figurinha. E aí, teve um outro dia que ela pegou, ela tirou o brasão do Brasil, e ela não tinha o brasão do Brasil. E uma pessoa que ela ama muito pediu muito aquela figurinha para ela, e ela deu. E aí eu já estava com o espírito dirigido, né? Já tinha tomado uma, e eu sou do tipo que aprende de primeira. E eu falei: nossa, Bibi, que lindo, você deu de coração, você desejou dar? Ela falou: eu desejei. Eu: filha, que lindo. E aí eu comecei a falar com ela sobre a generosidade. Eu falei: você sabe que Deus ama a generosidade. Eu acho que você vai ganhar até o Neymar dourado, de tão generosa que você tá. E eu queria dizer que passou uma semana e ela tirou de novo, não só aquele brasão, como uma das figurinhas especiais, sei lá o que eu não entendo. E eu falei para ela: tá vendo, Bibi? A sua generosidade atraiu, porque na Bíblia o que você semeia, você colhe. A sua generosidade gerou esse presente de Deus para você. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque até uma coisa tão boba, tão simples, é sobre a glória de Deus. É sobre a gente revelar a palavra de Deus agindo no nosso dia a dia, né? Então, o que para mim fica desse último ponto é que tudo é espiritual. Deus quer vir, Deus quer participar da nossa vida. Seja assim, gente, quantas vezes Deus falou comigo lavando louça? Deus quer falar com a gente em todos os momentos. Teve uma palavra que a gente tinha que fazer num casamento que Deus me deu. Eu estava no tanque, eu estava lavando roupa no tanque, e o Espírito começou a falar: é isso. Eu falei: nossa, eu preciso sentar para anotar. Anotei e voltei para o tanque. Deus quer participar de tudo, porque no fim
Ele deseja ser glorificado. Se Ele pode ser glorificado por causa de um álbum de figurinhas, se Ele pode ser ensinado e os princípios dele podem ser passados numa coisa tão simples, eu tenho certeza que o Espírito já começa a comunicar no seu coração aquilo que Ele quer mover dentro de você, aquilo que talvez você ache que é pequeno, mas que Ele quer mover, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Quando você tem, como eu era uma pessoa super explosiva, quando alguém vira para mim e fala, nossa, como você é calma, eu falo, isso é um milagre manifesto, irmão. Então, em todas as coisas, o que eu mais tenho sentido ultimamente é que o que a gente tem, que parece que é o pior, é onde Deus quer mover. Porque, sabe, eu vejo história de pessoas que foram tão destruídas. O Ramon é um, né, que conta que tiveram tantas palavras lançadas. Eu vejo o meu cunhado que teve tantas palavras lançadas. E eu falo, nossa gente, parece que o diabo já sabe o que Deus quer fazer. E ele vai tentando destruir a pessoa, porque ele sabe que Deus vai fazer, que Deus quer. E Deus vem, então assim, na área que você tem mais dificuldade, pensa que pode ser o seu maior testemunho. Na área que às vezes você acha mais difícil, é onde Deus vai se manifestar, para que o nome dele seja glorificado. Porque Ele quer que eu e você sejamos um testemunho ambulante de que Ele faz, de que Ele é poderoso e de que Ele vence gigantes. Mano, sei que a gente tem tempo, mas eu queria contar um testemunho também. Eu fiz um seminário nos Estados Unidos, numa cidade que era chamada Salem. E se alguém conhece aquela história do filme, né, das bruxas de Salem, era literalmente aquela cidade, e o turismo da cidade girava em torno disso, né? Uma atmosfera boa, maravilhosa. E eu lembro que a gente foi pra lá, eu e um grupo de missionários, e a nossa postura era sempre assim, cara, vamos destronar o inimigo desse lugar. E era uma postura de confiança, né, de muito assim, triunfante. Não, vamos lá, nós somos 12, os discípulos eram 12 e impactaram todo o globo, nós vamos aqui impactar essa cidade. E aí a gente começou a descobrir que existem 3 capitais oficiais da bruxaria e da feitiçaria no mundo, que é África, Londres e Salem. Então assim, era uma parada muito séria lá. Isso nos deu mais motivação. Mas eu lembro que chegou um momento que eu comecei a ser muito atormentado, assim. E para quem... A Rebeca Pereira, uma menina que é da nossa igreja aqui, ela serviu junto lá na missão. E ela sabe que eu parecia louco, cara. Eu ouvia demônio, eu acordava de madrugada, via olhos me observando na minha janela, sentia unha me arranhando, assim. Cara, eu fui literalmente atormentado. E cara, isso começou a gerar em mim, assim, acho que foram uns 2 meses disso. Eu sentia que eu estava, assim, sei lá, tinha vontade de morrer às vezes. Acho que eu nunca falei isso no microfone, assim. Mas eu não percebia que a minha confiança não era por colocar Jesus à frente da minha batalha, mas por querer usar o nome dele para ganhar a batalha no meu nome. Você entende? Tipo assim, eu vou pegar o nome de Jesus, eu vou vencer e vão saber que eu sou um homem de Deus. Sabe, eu cheguei lá, tipo, eu hoje olhando para trás, eu vejo que às vezes o clamor do meu coração era ser a pessoa citada quando disseram que Salem foi transformado e foi avivada. Não, porque um homem de Deus estava lá e eles oravam e o Lucas Lindolfo estava lá, sabe? E aí um dia eu estava lendo aquele texto de Filipenses que diz que porque Jesus não usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2, mas ele se colocou como homem e morreu a morte cruz. Ele diz assim: por isso o Senhor não deu um nome que está sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E isso me ensinou que a maior vitória que já existiu e vai existir não foi conquistada através da autoconfiança. Até o próprio Deus, Jesus em forma de homem, não escolheu vencer na força do próprio braço, mas ele escolheu o caminho da humildade. E no reino de Deus é sempre assim. E quando eu vi esse texto, cara, eu falei: Jesus, me perdoa. E a partir de hoje eu não farei menção no seu nome só como uma ferramenta, mas para que ele possa me constranger e me colocar no meu lugar, para deixar que o Senhor estabeleça o seu lugar. E depois daquela semana que eu li isso, cara, o Senhor começou a me encontrar. Eu fui batizado no Espírito Santo. E, mano, meu ministério foi assim, do 0 a 100, sabe? Mas eu acho que para nós é importante a gente lembrar, e acho que eu aconselho todos nós a refletir sobre isso, de que sim, nós precisamos ser confiantes, mas não confiantes só usando o nome de Jesus, mas confiantes de que Jesus venceu o mundo e de que o nosso papel é descansar debaixo do nome dele. Para complementar isso que você falou, já que a gente entrou num âmbito de batalha espiritual, é muito interessante essa chave de que
existe uma postura que pode ser: o Deus do universo, o Senhor dos senhores, Ele é ao meu favor, portanto posso todas as coisas. Se eu quiser ir agora, invadir um centro de macumba e chutar tudo e declarar sei lá o que e me impor ali, Deus vai me acompanhar. Ok, Deus te pediu para fazer isso? Para você ir? Ou você que está indo no impulso e falando: Deus, me segue, eu acho que é a coisa certa a se fazer. Então existe a postura de eu decido, portanto Deus me acompanhe, já que você é o Todo-Poderoso. Ou a postura de: Deus, eu estou no centro da sua vontade, qual que é a arma espiritual para agora, qual o posicionamento para agora, o que o Senhor deseja que eu faça? Deus fala: vai até tal lugar e faz tal coisa. Aí de mim se não fizer, aí de nós se não fizermos, né? Se Deus nos direciona, nossa, como é maravilhoso seguir a sua voz, obedecer, por mais louco que seja. Eu tenho um testemunho de um amigo meu missionário que estava numa farmácia e Deus falou: planta uma bananeira do lado de fora. E ele falou: estou maluco, não faz o menor sentido. Mas foi muito forte no coração dele e ele plantou uma bananeira do lado de fora. Uma mulher saiu, abriu a porta e falou, começou a chorar e falou: eu estava lá dentro para comprar um remédio para me matar. Deus falou para não me matar. E ela deu risada e falou: só se uma pessoa ficar de ponta cabeça ali do lado de fora, aí eu não vou me matar. Pois bem, ele foi lá e plantou a bananeira. Então quer dizer, quando Deus manda, a gente obedece. Amém. E esse é o fluxo da vida, né? Em todos os sentidos. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é importante você... A gente muitas vezes menospreza o que Deus nos dá. Talvez você tenha... Recentemente você tenha tido sonhos. E Deus nos sonhos falou: olha, isso é o que está acontecendo com você. Olha, isso é o que você precisa entregar para tal pessoa. E você fala: não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não é coisa minha. Isso é... O profeta é o pastor Daniel. Deus, o Senhor errou o endereço. E eu quero te falar que se Deus te entregou é porque você precisa fazer algo com aquilo. Vocês entendem isso? Porque muitas vezes as pessoas deixam de viver o sobrenatural porque duvidam se aquilo que elas têm vivido e têm tido de revelação é algo de Deus ou não. Pare de duvidar daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Pare de questionar: Senhor, eu não sou capaz. Quem disse que Ele escolhe pessoas capacitadas? Quem disse que Ele escolhe os melhores? Quem disse que Ele escolhe os mais inteligentes? Ele escolhe os mais disponíveis. Os mais disponíveis. Eu quero encerrar esse momento contando um testemunho de forma muito prática. Quando eu morava nos Estados Unidos, quando a gente vai morar nos Estados Unidos para estudar, cara, a gente vai duro. O Lucas sabe disso. E no meu caso, eu abri mão de um trabalho que eu amava o que eu fazia. Mas por um direcionamento de Deus, eu abri mão, eu larguei absolutamente tudo. Não é que eu fui mandado embora, não é que a empresa estava em crise, não era isso. Mas eu senti no meu coração de seguir, e foi isso que Deus me direcionou, e eu fui, entrei de cabeça. E assim, gente, $400 para mim naquela época era quase que a comida do mês, era o mercado do mês, né? Hoje não é bem assim, mas estou falando de 2015, era mais ou menos isso. $400 era o que eu gastava por mês. Eu gastava na faixa de 100, 120 por semana de mercado. Aconteceu que o Lamartine foi visitar a gente, e a gente sempre tentou deixar eles muito à vontade, tanto o Lamartine, Lilian, quanto meu pai quando ia, minha mãe. A gente sempre tentou servi-los da melhor forma possível. Afinal de tudo, cara, eu devo muito aos meus pais, eu devo muito ao meu sogro, à minha sogra. Nós temos essa consciência de honra. E o Lamartine, no fim, ele falou: olha, eu vou deixar aqui $400 para vocês, tal, não sei o quê. Eu falei: nossa, uau, salvou. $400, perdão. Uau, salvou o mês, vai ser ótimo, tal, não sei o quê, incrível. E eu tinha que levar o meu carro para revisão. E eu levei meu carro para revisão, e o cara me ligou depois, no fim da tarde, para buscar. Ele falou: olha só, o seu carro está aqui, deu $380 a revisão. Mas eu falei: tá bom, eu ganhei aqui os 400, eu vou usar aqui e tá tudo certo. Chamei o Uber para ir, e de repente encostou um carro, um Uber. Eu nunca andei num Uber tão destruído na minha vida.
Primeiro que eu não sabia se aquilo era um Uber de verdade ou se era o carro de um narcotraficante que estava parando ali para me sequestrar. Era um carro assim, completamente batido, insufilme, uma fumaceira saindo de dentro, que eu não sabia se era maconha, se era cigarro, se era narguilha ou se era a fumaça do motor mesmo que estava voltando. E eu falei, cara, eu não vou entrar nesse carro, velho. Vai saber quem que é o louco que está aí. Eu falei, mas deixa eu ver quem que é. Aí eu abri a porta do passageiro atrás. Quando eu abri, tinha uma senhora dirigindo e o banco deitado, do motorista deitado e uma pessoa deitada. Aí eu falei, agora que eu não entro mesmo aqui. O que eu vou fazer nesse Uber aqui, gente? E ela falou, não, pode entrar, dá a volta aqui. E eu dei a volta e eu senti, eu falei, cara, não, vou. Vamos ver. E eu comecei a andar e estava tocando, era uma rádio latina, tocando música cristã. Então, cara, a gente começou a conversar ali em inglês um pouquinho. E ela, faltando uns 10 minutos para chegar, ela virou para trás e falou assim, ó, pega aqui, ó. Era uma caixinha que tinha um monte de papelzinho. Eu não sabia o que era aquilo, eu tirei, era um versículo. E a hora que eu li aquele versículo, Deus falou comigo, tá vendo esses $400 que estão guardados no seu bolso? Aí eu falei, tô vendo. Aí ele, não tô vendo, Deus. Que? 400? Ele falou pra mim assim, não é pra você. Aí eu falei, não, realmente é pro carro. E ele falou, não, é pra ela, você vai dar pra ela. E meu primeiro instinto foi, como é que é, Deus? Sério isso? Eu estava celebrando que eu não ia ficar endividado aqui, e você fez isso comigo. Mas naquele momento, cara, eu olhei e falei, essa mulher, para Deus mandar eu fazer isso, ela deve estar precisando muito mais do que eu, porque Ele sabe a minha situação. Ele sabe que eu realmente estava precisando. E a gente começou a conversar ali, eu falei, bom, não vou falar até eu chegar lá, que vai que Deus muda de ideia e deixa eu ficar com o dinheiro, né? E eu fui quietinho, cara. Eu fui ali na boa conversando com ela e ela me explicando a situação dela. E ela falando, esse é o meu marido, o cara desmaiado do lado assim. E eu sentei no meio para ver ela, pra gente conversar. E ela falando, esse é o meu marido, ele tá com uma depressão muito severa, à base de remédio. E ele perdeu o emprego e eu tô tendo que trabalhar de Uber com esse pau velho. Ela falou exatamente isso. O senhor me desculpa e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. E aí eu comecei a conversar com ela. E, cara, Deus foi quebrando o meu coração. E se eu tivesse ali, cara, mais eu teria dado mais. E quando a gente chegou, que ela me deixou, eu fui descer do carro. E aí Deus falou, o dólar. Aí eu falei, tá. Só que eu falei, cara, o dólar não vai ser suficiente sem ela saber quem realmente eu sou. E eu falei para ela, eu posso fazer uma oração por você? E eu comecei a orar por ela e eu não lembro uma palavra do que eu orei. Eu não lembro nada do que eu orei. Eu lembro de quando eu parei de orar, eu olhei para ela estava chorando muito. E ela falou, você falou muita coisa que eu tenho orado. Muito obrigado, você fez o meu dia mais feliz. Eu sei que Deus está comigo e tal. E a gente ficou mais 5 minutos ali no carro e eu tentando encorajar e tudo mais. E aí eu falei, olha só, eu tenho um dinheiro que eu tinha guardado aqui, mas esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é de Deus. E Ele pediu para eu te entregar. E ela falou, nossa, obrigado. E a hora que eu dei, ela começou a contar. E aí ela começou a chorar mais ainda, porque ela falou, eu ia ser despejada hoje de casa e eu faltava $400 para pagar o meu aluguel. Muito obrigado por isso. E eu entreguei para ela, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei pensando, falei, Deus, e se eu não tivesse te obedecido? O que teria sido a vida dessa mulher? Será que ela teria perdido a casa? Eu orei por cura, orei por libertação pelo marido dela. Mas o que eu quero te falar é que muitas vezes Deus coloca coisas no seu coração que você resiste porque não é confortável você fazer. Não é confortável você orar por alguém. Não é confortável você impor as suas mãos. Não é confortável você dar algo que aos seus olhos vai te fazer falta. Mas que eu quero te falar que se Deus está usando a sua vida para suprir a vida de uma outra pessoa, Ele não vai deixar você descoberto.
Ele não vai deixar você descoberto. Eu queria encerrar lendo só um trecho, continuando aqui nesse versículo 47. Eu vou ler um pouquinho ali da onde nós começamos, do 46, e ele diz assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria primeiro me dirigir a você, que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para o Senhor. Nunca fez uma oração de entrega, nunca disse: Senhor, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. E o que eu quero te falar é que você talvez esteja lutando uma guerra e você já esteja exausto, você já esteja exausta, você já esteja completamente sem esperança. E Ele te fala hoje: essa batalha é minha, essa guerra é minha. Mas para que isso aconteça, para que eu tome a frente dessa batalha, você precisa permitir que eu entre no seu coração e comece a comandar e a orquestrar coisas que vão fluir a seu favor, que vão ajudar você nesse processo. Não adianta você falar: Senhor, tá bom, essa guerra é sua, essa batalha é sua, mas o meu coração não é seu. Não vai funcionar, não vai dar certo. E todo o povo saberá que há um Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra. Ele não luta com espadas, Ele não luta com lança. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano. Ele sabe exatamente o que você precisa, mas para Ele começar a mexer coisas em seu favor, você precisa dar um passo de fé agora e falar: Senhor, eu desejo me relacionar contigo. Eu desejo realmente abrir o meu coração e aceitar o seu sacrifício, aceitar tudo aquilo que o Pai fez por mim. Eu decido entregar os meus caminhos e eu peço: eu não tenho mais força, mas o Senhor é a minha fortaleza. A palavra de Deus diz: então diga ao fraco, forte eu sou. Diga ao pobre, rico sou. A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Se você deseja entregar o seu coração, eu queria pedir que você levantasse as suas mãos. Onde você estiver, levante a sua mão para que nós possamos te ver e para que nós possamos orar com você. Você deseja entregar ao Senhor as suas batalhas, primeiro você precisa entregar o seu coração. Existe alguém que deseja entregar o coração? Levante a sua mão onde você estiver para que nós possamos te enxergar. Não fique com medo, não fique com vergonha. A igreja está de olhos fechados. Não é a respeito de expor você, mas é a respeito de você realmente ter um relacionamento com Deus. Não é a respeito, glória a Deus pela sua vida aí atrás, não é a respeito de você servir uma religião, mas é a respeito de você se relacionar com Deus verdadeiro. Eu vou te perguntar pela segunda e última vez: existe mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida aí atrás, jovem, eu te vejo. Existe mais alguém? Eu queria pedir que você levantasse do seu lugar, onde você estiver. Levante do seu lugar onde você estiver. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Não se sinta exposto. Deixa eu te falar que eu fiz essa oração. Nós fizemos essa oração e foi talvez a melhor decisão que um dia eu fiz na minha vida. E você tem a oportunidade de entregar o seu coração agora para o Senhor. Se você deseja, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Não se intimide, Senhor. Nós declaramos que toda corrente, toda cadeia está quebrada em nome de Jesus. Nós declaramos a liberdade do Teu Espírito sobre esse lugar. Nós declaramos que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Senhor. Nós declaramos, Pai, que nenhum levante pode segurar a sua igreja. Nada, Senhor, absolutamente nada pode segurar a sua igreja. Existe mais alguém que deseja? Sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar com você, amém? Glória a Deus. Se você está nos assistindo online, essa mensagem também é para você. Se você deseja entregar o seu coração, vai aparecer um QR Code na sua tela. Você escaneia esse QR Code, se conecta com a gente. Mas antes, faça essa oração. Coloque a mão no seu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego
a minha vida em tuas mãos. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus e vai guerrear por mim. Eu te peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos. Nós só vamos fazer uma oração, não se preocupe, não vamos te pedir nada, somente fazer uma oração com vocês. Para vocês que estão nos assistindo online, escaneie esse QR Code se você deseja entregar o seu coração. Nós queremos entender como nós, como igreja, podemos te servir. E eu queria agora falar com você, igreja, rapidamente. Nós já estouramos o nosso horário, então vai ser muito rápido. Mas eu queria dar a oportunidade para você que talvez tenha olhado demais o tamanho do gigante e talvez esteja se esquecendo nesse processo o tamanho do seu Deus. Eu queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar. E nós vamos orar. E eu creio que Deus vai se revelar para você nessa noite. Eu creio que Deus vai abrir os seus olhos para que você veja algo diferente. Para que você entenda que o tamanho do gigante não importa, o que importa é o tamanho do seu Deus. E você precisa ter consciência do tamanho do Deus a que você serve. Se você talvez esteja aqui cansado e dizendo: Senhor, eu não sei como lutar mais. Eu não sei quais são as minhas habilidades. Eu não sei mais, eu não tenho mais força para orar e clamar ao Senhor no meio da minha batalha. Levante do seu lugar, nós vamos orar com você. E você vai ser cheio da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós clamamos, Pai, que o Senhor se manifeste na vida dos teus filhos, Pai. Deus, eu não sei os problemas, eu não conheço as dificuldades, mas o Senhor sabe absolutamente todas as coisas. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades. E o que nós te pedimos é que os olhos não estejam focados, não estejam voltados, Pai, para o tamanho da nossa luta, mas que nós possamos olhar o tamanho da vitória que será realizada, o tamanho do milagre que será operado, e nós nos alegraremos e glorificaremos o Deus que nos dará vitória. Senhor, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos, que toda apatia saia do meio deles, Pai, que toda falta de entendimento saia do meio deles, que toda cegueira espiritual saia do meio deles, que eles possam ser transformados pela sua palavra, que eles possam ser, Pai, reavivados, Pai, com o teu Espírito, e que eles entendam que há um Deus soberano, infinitamente maior do que qualquer problema, infinitamente mais poderoso do que qualquer dificuldade, e nós clamamos esse Deus todo-poderoso sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos que sobre a vida deles nenhum mal sucederá. Nós declaramos que eles terão forças para lutar e enfrentar. Nós declaramos, Pai, que as habilidades serão reveladas e renovadas, que eles saibam que o Senhor é um bom Deus, que o Senhor é um bom Pai. Em nome de Jesus nós oramos.